Quem hoje está aqui presente, gostaria de agradecer, agradecer, aos espectadores aí. Hoje nós vamos começar a fazer aí um bate-papo com os militantes, principalmente com relação à questão da militância em Franca, na região, enfim, militantes do país todo, Mas hoje, em especial, iremos começar aí, com a Ellen Mendes. O canal Historiar, estabeleceu aí como meta esse ano fazer aí um trabalho de discussão com militantes do país todo, Porque, em certa medida, é assim que nós vamos construir uma história popular, democrática, Enfim, baseada aí na luta política e na ação cotidiana aí, Então eu gostaria de chamar a Ellen, para que a Ellen possa fazer aí a nossa breve introdução, Enfim, da pessoa militante que ela é, enfim, dos desafios que é ser militante, nessa conjuntura atual. Então, eu gostaria de chamar a Ellen, para você poder começar aí. Oi, Carlos, boa noite, né? Boa noite, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? É, Lembrando que eu sou uma militante em construção, né? Então estamos aprendendo aí também a construir coletivamente, mas eu fico muito grata. Então, Ellen, é assim, Eu acho que assim, chamar você aqui, é pela admiração, que é uma admiração grande, e, enfim, Te conheço já de algum tempo com relação à questão da luta, E assim, a gente sabe o quanto que é difícil, na atual conjuntura, ser mulher, ser militante, Enfim, com relação à questão dos professores, a questão da cultura. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, enfim, Para o pessoal também se inteirar, como que é, O que que é militar, nessa atual conjuntura. Então, eu vou começar me apresentando, né? Eu sou professora de língua portuguesa, né? Estou no estado de São Paulo como categoria O. Para quem não sabe, o categoria O ele é contratado, né, nos termos da LC 1093 de 2009. Então, é uma forma que o Estado conseguiu ali de dividir, né, as categorias do professorado. Há 5 anos eu estou no estado de São Paulo, que foi onde eu acho que eu estive mais próxima da militância, porque eu acho que é impossível a gente estar inserido ali na, 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 no chão da escola mesmo e não conseguir se envolver no que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, quando você já tem ali um aporte e tudo mais, isso acaba sendo um combustível ali para você se movimentar. Falando, não está certo. E desde que eu entrei na educação, quando eu entrei tinha abonado, não tem mais. E aí a gente vem numa sequência de perda de direitos, né? Então a gente está perdendo, consequentemente, essas questões dos direitos. Além disso, né, além de trabalhar na educação, eu desenvolvo, junto com amigas minhas de infância, um coletivo cultural. A gente estava um pouco parada, né? Porque a gente sofreu alguns assaltos, vandalismo, e a gente deu uma desanimada pela correria também um pouco, mas retornou agora. Atuo no IPRA, que é o Instituto Praxis, que existe, se eu não me engano, vai fazer 20 anos, né, que o IPRA existe, ano que vem. E tem cursinho popular, tem o ponto de cultura Pedra no Sapato, né? Então, e também trabalho na parte cultural, né? O ano passado eu trabalhei em 2 projetos em específicos, que é o Arrimo, Antologia Poética, que eu estive na produção executiva, né? Mas a produção executiva de um livro da Ibelino de Souza, da Isa do Rosário e da Paula Gualberto. E também tive num trabalho de podcast junto com a Rose Moraes, sobre um resgate, né? Do samba, a história do samba, mas um pouquinho da história do samba francano, que chamava Samba para Ler, né? Então, essa é o que eu vou fazendo aos poucos, né, no meio da correria, né, Carlos? Não, sim, Ellen. E assim, E a gente sabe o quanto que é desafiante, Porque assim, a gente precisa, analisar o contexto, A nossa região aqui, para quem assim está nos assistindo e não é da região de Franca,
é uma região de extrema importância do ponto de vista, né, econômico, né? Se a gente parar para pensar hoje, a nossa região, que é uma região que abrange tanto a área industrial, né, o calçado e diversas indústrias na região de Ribeirão Preto, é uma cidade agroindustrial, né? A gente vai lembrar que Ribeirão Preto é considerada a capital do agronegócio, né? A gente é polo produtor de combustível, enfim, né? De uma série de coisas. Então, ou seja, nós estamos numa região extremamente próspera do ponto de vista do capitalismo, né? E aí, diretamente proporcional a isso, é uma região extremamente conservadora, né? Então, assim, a gente vive aqui na militância, né, cotidiana e sabe como que é, né? Então, tem essas contradições que nós temos que lidar, né? Dentro dessa perspectiva, né? De estar numa região extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, a gente ter aí uma sociedade extremamente conservadora. E, assim, do ponto de vista, da, né, tipo assim, do ponto de vista disso, né, é difícil, assim, a gente não olhar para essa questão econômica, né, e assim, a gente precisa sempre analisar o contexto, né, dessa militância de esquerda na região, né, como que dá para se comunicar, vamos dizer assim, com essa classe trabalhadora que é conservadora, né, mas ao mesmo tempo precisa ganhar consciência para poder promover as mudanças necessárias, né. E assim, aí eu queria que você falasse do seu trabalho, dessa questão da militância de esquerda, de como que você vê, para poder, inclusive, né, a gente avançar no bate-papo com relação a isso. Então, né, Franca, a gente está localizado aqui, é Franca, eu brinco que é Franca MG, né, porque a gente está muito mais próximo de Minas do que a capital de São Paulo, né, é uma cidade, sim, conservadora, mas eu gosto de colocar que Franca, Carlos, antes de ser conservadora, é uma cidade proletária, né, uma cidade que tem todo o processo calçadista, e uma cidade que vai ter como referência, por exemplo, essas empresas familiares. Então, todo mundo já viu a mãe, o pai pespontando, né, dentro de casa, costurando sapato. Então, é todo o processo do calçado, ele acontece aqui na nossa cidade, né? É lógico, diminuiu, assim, devido à migração das fábricas para os outros lugares, mas Franca, antes de ser conservadora, é uma cidade proletária, né? E o que eu vejo, assim, às vezes eu não estou hoje compondo nenhum partido de esquerda, né, aqui em Franca. É, a atuação de. E aí, assim, é até delicado a gente comentar, porque eu não estou atuando, mas eu estou atuando coletivamente nesses espaços que eu comentei com você e eu estou em contato, né? Para além disso, eu sou professora. Então, o ano passado eu tinha 18 turmas. Então, eu estava do lado ali da classe trabalhadora, porque meus alunos eram trabalhadores, né? Os alunos do noturno. E o que eu vejo, assim, muitas das vezes, né? De pós-governo Bolsonaro, Franca votou, se eu não me engano, 65% da população elegeu aqui na nossa cidade. Se fosse a eleição só aqui em Franca, a gente, tinha elegido o Bolsonaro, né? Foi 65% da população que votou no Bolsonaro. Então, o que eu vejo muito é as contradições econômicas, né, do PT no momento, no primeiro e segundo governo ali, no segundo governo do Lula e da Dilma, né, distanciou um pouco a classe trabalhadora e aí se criou esse antipetismo, assim, no meu ponto de vista, né? E e aí o proletário, ele ficou com essa descrença. Então, às vezes, muitas dessas pessoas que acabam, que eu vejo assim no meu dia a dia, votando no Bolsonaro, elas não têm ideais fascistas, né? Como ele prega e tudo mais. Elas na verdade, têm uma descrença nessa parte econômica, né? Nas contradições do trabalhador. E o que eu vejo hoje é que dentro da periferia, assim, eu moro na Chácara São Paulo, aqui, que é um bairro aqui em Franca, da Zona Oeste, né? Dentro da periferia, a democracia ela não vai chegar na periferia, né? Não vai receber ações do Estado ali recorrentemente do que as áreas central. E aí o que eu vejo é que o trabalhador ele não tem tempo, porque ele está nessa luta pela sobrevivência, ele não tem tempo de se interessar pela política e entender todo o processo, né? Então, hoje eu atuo politicamente, eu estou nos espaços porque a minha profissão me dá essa disponibilidade de tempo, né?
Então, eu estou num lugar que me dá essa condição. Ainda assim é difícil, né? Mas é que eu coloquei esse compromisso comigo mesmo, esse compromisso político, de que minha profissão ela forma cidadãos e é inevitável eu não participar politicamente. Coloquei isso agora como meta. Mas o que eu vejo é que o trabalhador ele não tem tempo, porque ele está na luta ali pela sobrevivência. Então, na hora que ele fala assim, não, vou fazer alguma coisa diferente, vou entrar, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, o trabalhador ele vai se organizar em outros espaços que não os partidos. Por exemplo, lá no centro comunitário, onde eu faço atividade do Cactus, né? O presidente lá do centro comunitário, ele atua politicamente ali naquela associação de moradores, porque ele abre espaço, ele dá curso, só que na cabeça dele aquilo não é militância, né? Aquilo é só, estou ajudando o pessoal e tudo mais, mas aquilo é uma militância muito potente, está ali do lado do trabalhador, né? Então, o cenário que eu vejo aqui em Franca é isso: o trabalhador, antes de ser conservador, ele não tem tempo, porque ele está na luta pela sobrevivência, né? O preço que tá as coisas, né? Então, acaba que essa militância de esquerda, ela fica para uma classe média ali que tem esse acesso acadêmico, né? Porque, assim, é triste eu falar, é triste eu chegar para o trabalhador e falar assim, ó, final de semana, vamos fazer uma reunião lá, vamos fazer uma formação política. Aí eu mesmo às vezes vou mesmo falo, não, gente, sexta-feira, pelo amor de Deus, reunião, né? Quando a gente tá lá no Ibra, eu falo, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos fazer numa quarta, sexta-feira não dá, sexta-feira. Então, assim, eu acho que é mais isso, a gente. Eu tenho essa visão, pelo menos aqui na Zona Oeste, né, que não é uma região tão conservadora, mas acaba se identificando com as propostas do Bolsonaro, porque tem outros aspectos ali, né? Tem a religião, né? Então, o protestantismo, assim, as pessoas estão na. A religião acaba chegando antes do Estado. Então, por exemplo, quando a pessoa está ali na luta pela sobrevivência, quem que dá uma cesta básica? A igreja. Então, ele vai acreditar em quem? No pastor ou no cara que aparece lá de 4 em 4 anos, né? Então, eu acho que são questões muito complexas, mas eu ainda defendo que nem todo mundo é conservador, ainda há esperança, assim, no meu ponto de vista. Não sei se eu estou muito iludida, mas aí tem uma frase do Galeano que fala, né? Para que serve a utopia? Serve para eu caminhar. Então, acredito que o meu pessoal aqui não é conservador, é que ele não tem tempo de aprofundar nessas questões, né? Não, assim, eu tenho completo acordo com relação a isso, né? Porque, assim, o que acontece é que, assim, infelizmente, aí a gente tem que fazer uma crítica à esquerda, né? E uma autocrítica, na verdade, né? Nossa também. Porque o que acontece? Se a gente pegar na história do Brasil, a gente vai ver que o Brasil viveu um momento de intensa mobilização política, né? Ali nos anos 30, anos 40, anos 50, nos anos 60, nos anos 70, aí com a redemocratização, né, a gente teve aí uma grande. Tipo, a esquerda fez um grande esforço para a construção, né, do campo que eles chamam de democrático popular, né, que é o campo do PT. Né? E aí o que aconteceu? Com os anos, na medida em que o PT foi se institucionalizando e foi deixando espaços da periferia, principalmente, esses espaços foram sendo ocupados por outros atores. E quais são esses outros atores? A igreja, né, o crime organizado, esses outros atores passaram a participar. Por quê? Porque esses atores eles traduzem a realidade para essa galera. É isso que acontece. Então, ou seja, quando a classe trabalhadora, os operários olham para a gente, nós falamos muito distante da realidade deles. Por quê? Porque o pastor, o traficante, esse está ali cotidianamente com ele. E ele resolve uma coisa importante da vida dele, que é a sobrevivência. Né? Ou seja ela econômica, ou seja ela espiritual. Né? E nós nos distanciamos dessa linguagem. Né? E a gente percebe isso na nossa ação política, cotidiana, né? Na nossa militância. Isso fica muito claro. E quando nós vamos conversar, muitas vezes a gente escuta um certo repulsa com a política. Fala assim, ixi, vem falar de política, tá, entendeu? Então seja. E aí o que acontece? Isso abre espaço para indivíduos como, por exemplo, o Bolsonaro se aproveitem como é que eu posso dizer, dessa conjuntura, né, de forma bastante oportunista, e se utiliza da estrutura para poder convencê-los de que ele tem razão, vamos dizer assim, né?
E aí, então, e assim, então esse, eu acho que assim, e dialogando com você, eu acho que qual que é o principal desafio? Retomar esse espaço, né? E aí é um desafio mesmo, porque assim, na política, eu costumo dizer que não existe espaço vazio, entendeu? Então, isso quer dizer o quê? Que no momento que a gente for retomar, não será, tipo assim, de forma pacífica, né? Será de forma insistente e será, enfim, né, com muito embate mesmo. A gente teve algumas, experimentamos isso, né, no último período, né? Mas agora a tendência é se intensificar por conta, né, da conjuntura brasileira e internacional. Outra coisa que eu acho que é importante também a gente frisar, e aí eu acho que é importante também você falar sobre, é sobre a questão dos professores no estado de São Paulo. Ellen, você já viu uma atribuição tão ruim, mas tão ruim, como essa que nós estamos passando nesse momento? Olha, gente, preparem os lencinhos. É porque agora a história é triste, né? É, eu acho que os professores, eles, para além dos assédios, né, que a gente vem sofrendo, eu, por exemplo, eu tenho 30 anos. E no governo de São Paulo é só o PSDB. Eu acho que eu não vi, desde que eu estou aí na minha existência, eu não vi fora do PSDB. E aí, com a entrada do governo do Tarcísio, né, a gente tem essa conjuntura totalmente autoritária, né? Primeiro que é importante a gente fazer um histórico, né? O problema não é a atribuição agora. A gente começa num estado que está precisando de 100 mil professores, uma média, né? De 100 mil professores. Um estado que hoje tem também 60% de pessoas que são contratadas, então precisa de 100 mil professores na rede estadual, né? E aí abre-se um concurso com 15 mil vagas. Então, o primeiro ponto é esse: abriu-se um concurso para 15 mil vagas. Para além disso, abre-se, enquanto está rolando isso, o pessoal que está lá dentro da sala de aula, contratado, ele começa a ter acesso a várias plataformas Ele começa a ter digitais acesso a sem várias estrutura. plataformas Então, por exemplo, a digitais internet da sem Seduc, estrutura. ela não Então, por vai exemplo, a funcionar internet ali da dentro do Seduc, ela ambiente não vai escolar todos os funcionar ali dias. dentro do Não é ambiente todo escolar dia que a todos gente os vai ter dias. essa Não é todo efetividade, dia que a mas gente vai todos os ter essa dias nós somos efetividade, mas todos cobrados os para dias que nós. aquilo esteja em dia, aquelas plataformas digitais. Né? É óbvio que a gente, enquanto professor, tem que se adequar a esse mundo de informática, mas a gente sabe que na prática, para colocar ali a execução é outra história. Aí se pede um vídeo, né? Eu falo assim, eu vou falar a minha experiência. O meu celular é péssimo, né? Faz 6 anos que eu tenho meu celular, eu não pretendo trocar, ele precisa continuar. E aí, na hora que falou de gravar um vídeo, eu falei assim, meu Deus, né? Aí conversei com algumas colegas que são mais informatizadas, né? Não, grava com o meu celular e a gente foi gravar esse vídeo. O período que tinha para gravar o vídeo era fechamento de bimestre. E a gente lá com aqueles itinerários formativos, né? Reforma do ensino médio, tudo ali acontecendo. Ninguém tinha cabeça para gravar vídeo, porque a gente estava todo mundo nessa pressão. Para além disso, ninguém tinha cabeça para estudar para concurso, né? Então, foi tudo meio assim. Então, fiz o vídeo no último dia. No último dia, enviei o vídeo. Esse vídeo já foi um critério de desclassificação de muita gente, porque se olhar lá no edital, muita gente não enviou o vídeo. Porque a gente tem que colocar isso, a gente é professor, a gente está acostumado a lidar com gente. Já que eles queriam avaliar a didática ali, que se fizesse uma aula teste com os aprovados para avaliar o tratamento didático do professor, mas a gente não é youtuber, eu estou aqui gravando essa live, eu até brinquei com você. Meu Deus, Carlos, eu odeio câmera, né? Mas então a gente não é youtuber para poder, a gente se adequa porque a gente é resiliente, né? É Sim, diferente. sim. Então, é esse o ponto do professor. E aí, o pessoal faz a prova e tudo mais, sai o resultado do concurso, muita gente é desclassificado no vídeo. Para além disso, né, a atribuição ela não é transparente. Para quem não é professor e está assistindo, né, a gente faz uma manifestação de interesse online e a gente tem que colocar as escolas ali que a gente tem interesse. Por exemplo, chegou na minha vez, essas escolas que eu coloquei interesse não tem aula, eles não me ligam para falar, ô Ellen, todas as escolas ali que você colocou, nenhuma tem vaga, você não quer mudar? Eles não, eles seguem o baile próximo. E você não sabe o horário. Então, assim, eles colocam, vai começar a classificação agora às 7 horas da manhã. Aí você acorda às 7 horas da manhã, nossa, será que tá chegando na minha vez? Aí você fica
dois, 3 dias ali esperando acontecer a sua classificação. E aí não aparece no sistema, esse ano não apareceu, o ano passado apareceu no histórico de associação, né? Quando você era atribuída, aparecia no histórico de associação. Esse ano não apareceu, simplesmente não apareceu. É... E aí, que acabou acontecendo, né? As pessoas. Teve um momento que teve atribuição compulsória, teve um momento que não teve atribuição compulsória. É, as pessoas, vai gerando uma angústia. E, para além disso, as aulas começariam no dia 15 e ainda estava acontecendo atribuição. Sim. Então, hoje, o cenário é o seguinte: eu consegui atribuir as aulas, que não é o cenário aqui da população francana, dos professores francanos. Muita gente Uhum. sem aula, inclusive o Carlos, né? E aí, mas só que quando a gente fala disso, né, desse cenário, não tem uma transmissão justa, a gente não consegue acompanhar isso, isso vai gerando uma ansiedade. Então, a gente já começa o ano com o psicológico lá no chão. Tem a classificação da VUNESP, né? Ela inseriu um pouco da pontuação de professores, né? Só que, assim, eles fizeram de uma forma que não foi justo para ninguém. E aí todo mundo saiu frustrado, até eu que peguei aula, né? Eu fico frustrada vendo a realidade dos professores, sabendo que existem essas vagas, porque a gente que está lá dentro da sala de aula, a gente está vendo a quantidade de substitutos que estão indo. A gente está ali segurando a onda um pouquinho, né? Então, às vezes, não tem professor. Ô, Ellen, você está na sua janela, você pode entrar aqui, você pode. Então, assim, está sendo prejudicial para quem está dentro da escola, está sendo mais prejudicial ainda para quem não conseguiu abrir o contrato. E aí, quando vai a nível de unidade escolar, não se segue uma pontuação, né? Não se segue uma pontuação, e aí eles, embasados numa resolução lá, colocam que o professor precisa de, no mínimo, 19 aulas para começar a abrir o contrato dele ou dela, né? Então, assim, é muito delicado essa situação. Fevereiro, os professores que tiveram seu contrato encerrados não receberam, né? Isso é uma situação. Os professores que tiveram um contrato encerrado no meio de dezembro, né? Ali, isso eu estou falando do pessoal mais antigo, a gente ainda teve janeiro, a gente recebeu, porque o nosso contrato foi encerrado no dia 30 de dezembro. Vai ter uma outra categoria que o contrato foi encerrado no dia 15, né? Se eu não me engano, de dezembro. Essa categoria ela recebeu meio salário em janeiro, e aí fevereiro não recebeu, e aí tem professores dessa categoria que ainda não vão receber. Eu, por exemplo, hoje, quinto dia útil, né? Pensei, vai cair meu salário. Não caiu. Falaram que vão cair em folha suplementar. Então, tudo isso vai gerando um desgaste, porque é, na educação, eu acho que a gente tem que pontuar isso, na educação, eu não sou militante, né? É meu trabalho, é meu sustento, é o que eu me alimento. É lógico, a minha prática, ela vai contribuir para a militância e para a formação dos cidadãos ali, do senso crítico. Mas, antes de tudo, ser professor é meu sustento, é o que garante, né, o que eu vou pagar. Pagar minhas contas, pagar a prestação da minha casa, né? Juntar um dinheirinho, é o que garante. E, infelizmente, eles não tem essa questão, né, de atribuição conturbada, não abre contrato. Agora tem os Proatex, né, que são os professores que auxiliam ali na tecnologia da escola. Eles foram contratados só agora, em março. A gente está dando aula desde o dia 15. Cadê o Proatec? Por que o Proatec não foi contratado antes? Se ele ajuda ali naquele processo. Sala de leitura também foi contratada agora. Se os meninos têm uma plataforma que chama Redação e Leitura, por que a sala de leitura só foi contratada agora, dia 1º de março? Então, assim, é uma série de erros, né? E recentemente ainda teve a declaração do Tarcísio falando que a gente não tem um salário ali, mas a gente tem amor. Então, né, a gente vai pagar nossas contas aí com amor, segundo ele. Mas, assim, é muito grave, né? Que tá com, aqui em Franca, a gente tem atuação, né? A gente foi 2 dias, né, manifestar lá na diretoria de ensino, né? Eu estive lá com os colegas e a gente reivindicava justamente isso, uma contratação imediata para que os professores, porque os professores não estão pedindo nada demais, eles estão pedindo para trabalhar, gente. Isso é um absurdo, porque sem professor na sala de aula, o aluno já está sendo prejudicado. A gente está no dia 7 e ainda tem aula não atribuída. Né? Nunca teve uma situação tão caótica como está tendo agora. Desculpa, eu empolguei. Não, tranquilo. Aqui você é estrela hoje. E assim, não, eu concordo perfeitamente. E assim, a gente vem passando assim para quem está nos ouvindo. E assim,
essa falta de logística não é só na educação, não. Eu estive na audiência da questão da Sabesp, e aliás, pessoal, se preparem, nós vamos pagar mais caro na água. Não tem, é irreversível. E tipo assim, a secretária não teve o menor pudor em dizer isso. Aí não, assim, aí o argumento que eu achei assim, o argumento é absurdo. É assim, ó. Vai ter o leilão, enfim, basicamente aí de áreas regionais inteiras que vai ser uma determinada empresa, enfim, aqui ganhar, que vai ser, que vai enfim, distribuir a água e tratar o esgoto, né? E ela ainda falou assim, ó, nós não vamos fatiar. E eu já vou falar o que é fatiar para ela e o que é horrível. Tipo assim, e aí o que ela falou? Ela disse o seguinte, olha, nós vamos criar um fundo. O que é esse fundo? É uma parte da empresa e uma parte de impostos que vai subsidiar algumas tarifas. Então, por exemplo, você que pagava, por exemplo, R$ 80 na água, que era a taxa do Estado. Se você começar a pagar 100, o Estado completa com 20 e você continua pagando 80. Isso é o fundo. Só que esse fundo tem prazo. Ele não vai ser para sempre. E aí, o que ela diz? Esse fundo também serve para garantir a universalização do do tratamento de esgoto, do saneamento básico, né? Aí, então, olha só para você que interessante. Se você está criando um fundo para poder subsidiar uma empresa privada e subsidiar a universalização do saneamento básico, por que você não pega o próprio dinheiro e aplica? É tão simples, entendeu? É tipo assim, é ilógico a maneira. E a mesma coisa está sendo aplicada à educação. Então, ou seja, você não tem uma logística decente. As atribuições de aulas é uma prova disso. Você tem salas vazias, você tem professores disponíveis e você não consegue atribuir as aulas. Por quê? É tanto critério inventado, porque é inventado esses critérios, eles são vagos, não estão explícitos nas resoluções e que você não consegue atribuir. E aí você fica na mão ou do diretor da escola ou do dirigente de ensino. Quer dizer, então você tem quem está perdendo com isso é os professores, primeiramente, porque não está tendo seus salários garantidos, e você está tendo uma educação de péssima qualidade. Né? Então, ou seja, é uma ineficiência absurda, assim. Tipo assim, talvez uma. Eu não me lembro, né? O PSDB governou o estado de São Paulo aí 30 anos, né? Extremamente reacionário. A ala do PSDB paulista sempre foi extremamente reacionária. Mas essa, além de reacionária, é incompetente no nível que é absurdo, assim mesmo, né? Então o Tarcísio aí, que é base de apoio do Bolsonaro, realmente é sem condições, né? E, enfim, então a gente infelizmente está à mercê disso, né? E assim, eu sei também que você é bastante militante com relação à questão da cultura, né? No IPRA, no Cactus, enfim, né? Aí eu queria te perguntar, né? Como é que tá o trabalho aí na periferia? Como tá o trabalho no IPRA, né? A gente sabe quanto que é difícil esse trabalho. Para quem não sabe, o IPRA é Instituto, né? É o Instituto Prático de Educação, né? Então, ou seja, é um trabalho difícil, né? E o trabalho CAC, que é mais na periferia, enfim, né? Já é mais da sua área. E você poderia nos dizer um pouco sobre isso, né? Uhum. Então, o IPRA, ele é um Instituto Praxis de Educação e Cultura, como eu falei, ele existe há 20 anos, né? E juntamente, nesse mesmo espaço, tem o Ponto de Cultura Pedra no Sapato, né? Que tem tudo a ver ali com a situação de Franca, né? Eu conheci o IPRA, eu tinha 17 anos, né? Quando eu conheci o IPRA, eu não fazia parte, nada. Eu fazia o cursinho da Unesp, né? Para eu poder prestar o vestibular. E o cursinho da Unesp era próximo ao IPRA, era no centro e tinha ali na estação. Então já viu, né? Adolescente, você fala assim, vamos ali no Rio de Janeiro a pé, adolescente está indo, né? E aí os meninos falavam, ô Eli, vamos lá no IPRA tomar uma coca. A gente ia lá no IPRA, tomava uma coca, porque lá também tinha o cursinho Caio Prado Júnior, que também era um cursinho popular. Só que o IPRA, ele é um ambiente que ele não é, ele é um lugar que ele não é custeado pelo Estado. Todo mundo acha, Várias mas o pessoas IPRA me não é perguntaram, mas o custeado IPRA não é pela custeado prefeitura? pela Aí eu prefeitura? falo, não, Aí eu existe há falo, muito não, existe tempo, há mas muito não é tempo, mas não custeado. é custeado.
É, Hoje, quem hoje, mantém o quem IPRA mantém o são os IPRA são os associados, associados, se inclusive, gente, se associam ao associam IPRA, ao né? Já vou IPRA, né? Já vou aproveitar o aproveitar o espaço. espaço. Tem Tem a associação de associação de cinco cinco reais. reais. Então, Então, os os associados e associados e os os parceiros, parceiros, né? né? Os Os eventos eventos que que a a gente gente organiza organiza lá, lá, o o Samba Samba da da Maria, Maria, né? né? Então, Então, tem o tem o samba Samba da da Maria, Maria, a a gente gente faz faz o o samba samba para para poder poder pagar pagar ali ali as as contas contas do do espaço. espaço. Também a gente pleiteia alguns editais, né? Agora, o IPRA ele vai estar com um projeto, né, que é Que o é o CinePUF, CinePUF, ele ele vai vai transitar transitar aí aí nas nas regiões, regiões, né? né? Vai passar um cinema e tudo mais, é um projeto Projeto bacana. bacana. Além disso, né, a gente tem o grupo de teatro que se movimenta lá no espaço, né, que é parceiro. Então, tudo isso acontece lá, o espaço coletivo, né, organizado coletivamente, são vários coordenadores que atuam ali para que o espaço aconteça de fato. Não é fácil, gente, porque igual a gente está falando de militância, e aí as pessoas, essa palavra ela foi bastante esvaziada, né? Então, assim, o que que é ser militante? Ser militante vou dar um exemplo, acordar domingo e ir lá fazer mutirão no IPRA. Então, a gente vai lá, faz mutirão de limpeza, limpa e tudo mais, e lá abrir para uma pessoa, sei lá, utilizar o espaço, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho, às vezes, até braçal que a gente tem que fazer. Não é só um trabalho teórico, né? Que a gente chega lá, faz formação política e tudo mais, como as pessoas pensam, né? E então é um processo delicado. No CACS, a mesma coisa. Tem coisas que eu vejo no CACS, ou, por exemplo, a organização, né? Que acontece também no IPRA. Porque todas as pessoas que estão ali se doando parte do tempo dela ali para aquela construção, essas pessoas também são trabalhadores. E aí é onde que a gente chega na questão, às vezes, de indisponibilidade, mas as pessoas doam parte do tempo dela ali para aquela construção coletiva e para desenvolver a parte cultural, né? Então, é uma questão, assim, delicada. No Cactus, a gente não tem a preocupação que a gente tem no IPRA, por exemplo, do pagamento do aluguel, porque o nosso espaço é cedido pela Associação de Moradores, né? Inclusive, ali, a Associação de Moradores do Santa Maria é uma das únicas associações que foram levantadas pelos próprios moradores. Então, o espaço ali da prefeitura, mas os próprios moradores que levantaram a associação. Inclusive, o pai da Samanta, que é parte lá do coletivo, ele ajudou nesse processo de ajudar, levantar o espaço e tudo mais para a gente ter um centro comunitário, né? E E aí o aí o centro centro comunitário comunitário ele ele vai vai trazer trazer atividades atividades tanto tanto de ele vai emprestar o salão lá para uma pessoa fazer uma festa, que às vezes quer fazer uma festa do filho, da filha não tem esse espaço. isso Isso também também é é cultura. cultura. Ele Ele vai vai fazer fazer o o bicho bicho ali ali do do Varziano, Varziano, então então vai vai ter ter o o jogo jogo que que o o pessoal pessoal comemora comemora ali ali naquele naquele espaço, espaço, né? né? A A gente gente organizou organizou uma uma quermesse, quermesse, todo todo ano ano a a gente gente faz faz o o Dia Dia das das Crianças, Crianças, né? né? Então, Então, teve teve um um dos dos momentos momentos assim, assim bem bem marcantes marcantes para para mim mim foi a foi a inauguração da inauguração da biblioteca que biblioteca a que a gente gente fez, fez, né? né? Que Que o o seu seu Carlos Carlos de de Assunção Assunção esteve esteve presente, presente, né? né? E E várias amigas amigas poetisas, poetisas, né? né? A A Paula Paula, a Galberto, Alberta, ela ela abriu abriu o o espaço espaço lá, lá, foi foi muito muito legal, legal, né? né? Então, Então, trazer trazer esse esse movimento movimento de de poesia, poesia, os os meninos meninos do do hip hip hop hop estão estão ali, ali, né, né, com com a a gente, gente, desenvolvendo desenvolvendo tanto tanto no no IPRA IPRA quanto quanto no no CACS, CACS, né? né? Mas Mas o o que que eu eu vejo vejo hoje hoje é cansativo, sabe, gente? Não é um negócio que eu falo assim, olha, é 100%, é 10-10, muito legal, né? é É um um processo processo cansativo que se a cansativo gente que não se a tem gente não tem disposição, se a gente disposição, não se a tem gente o não tem o compromisso ali compromisso ali ideológico com a ideológico com a política política de de tentar ali tentar ali transformar transformar meio que aos meio que poucos aos poucos coletivamente, né? coletivamente, A né? gente A não gente não consegue. consegue. É, É, e e aí, aí, para para além além disso, disso, né, né, o o livro, livro, né, né, quando a gente fez o Arrimo, né, o Arrimo foi um projeto custeado pela prefeitura, mas mas são são só só as as três três poetisas, poetisas, são são três três poetisas poetisas negras, negras, né, né? a A gente gente conseguiu conseguiu estar estar ali ali na na academia, academia, então então é é também também um um recorte recorte importante importante que a que a gente gente tem tem que que colocar, colocar, que que até até então, então, acho, eu eu não não sei sei se se já já existiu existiu três três poetisas poetisas negras negras apresentando um apresentando um livro livro na na Academia Academia Franca Francana de de Letras. Letras. Eu, Eu, pelo pelo menos, menos, não não recordo, recordo, assim, assim, na na minha minha memória memória recente, recente, Uhum. se se isso isso aconteceu, aconteceu, né? né? Então, Então, algo algo histórico histórico que que aconteceu. aconteceu. Mas é um Mas é um trabalho de trabalho de muita muita luta, luta, porque porque na na maioria maioria das das vezes vezes não não é é remunerado, remunerado, né? né? Até Até nas nas meninas meninas lá lá que que receberam, receberam, elas elas não não receberam receberam um um valor valor pela pela autoria autoria delas, delas, né? né? Então, o Então, o trabalho trabalho cultural, cultural, assim assim como como o o trabalho, trabalho, eu eu brinco, brinco, nossa, nossa, escolhi escolhi só só carreiras carreiras de de sucesso. sucesso. Assim como o trabalho da educação, é É um um trabalho que ele trabalho não que é ele não é remunerado. Então, remunerado. os Então, os artistas hoje artistas de hoje de Franca, Franca, pós um pós um período de período de pandemia, pandemia, que que você, vão os ser os artistas de artistas de Franca, Franca, pós pós período período de de pandemia, pandemia, né, né, que que eles eles ficaram ficaram sem sem trabalhar, trabalhar, igual igual muitos muitos músicos músicos que que trabalhavam trabalhavam na na noite noite também também não não trabalham. trabalham.
eles hoje estão assim se degladiando por esses editais, que geralmente vai ali chamar 10, 15 pessoas, 20 pessoas, enfim, no máximo, e com valor irrisório, assim, de para organizar um livro, para pagar toda a equipe, e aí o dinheiro também não vai dar, não paga esse trabalhador, né? Então, é uma situação também sucateada, mas hoje, né, eu não levo a cultura como o meu sustento. Nessa parte cultural, eu estou mais na militância. Para além disso, tem a poesia, né? Eu estou ali presente no saraus, na batalha de rima, né? Que aí é um momento que a gente cutuca com a palavra, né? Então a gente pega um poema e começa ali a criticar o que a gente acredita, mas é um momento mais é quase uma terapia, né? Para canalizar mesmo os sentimentos e a gente colocar para fora ali aquela crítica social. Então, o Sérgio Vaz, que é um poeta que eu gosto muito, ele fala assim: eu achava que poesia era coisa de gente fraca, né? Mas poesia serve para bater também. Sim. Então, é uma forma assim que eu também atuo. Eu confesso que é a minha preferida, né? Que eu escrevo para me vingar do sistema, para colocar para fora ali essas questões que eu tenho, que eu acho importante, né? E que se eu não colocar para fora, né, isso aí vira tudo gastrite. Então, eu gosto, a poesia ela entra nesse sentido, né? De resistência mesmo, de reflexão, né? Eu acho importante. O IPRA, né, ele teve uma peça de teatro, a peça da Eneida, né, uma peça fantástica, que ela questionava justamente a valorização dos artistas, né? E o fato daqui em Franca não existir uma pasta exclusiva para a cultura. A gente tem uma pasta que une esporte e cultura. Sim. Então, uma cidade tão potente como Franca, porque a gente tem excelentes artistas aqui, e a gente não tem uma pasta para cultura, FEAC, esporte, cultura. Não discriminando, a gente tem grandes atletas aqui também, mas deveria ser separado. São verbas distintas, são pessoas distintas, são discussões diferentes, né? Só que não tem. Então, junta isso também, né? A verba vem, aí divide ali em duas pastas, uma pasta que deveria ser duas, e as pessoas não são valorizadas. É um trabalho acadêmico, porque você tem que estudar muito para colocar em prática, e também é um trabalho físico, que você tem que fazer cada correria, você tem que buscar coisas, tudo, e não é remunerado para isso. Então a gente faz mesmo porque gosta, né? Não tem como eu seguir só um, ou só a cultura, ou só a educação, né? Porque como os dois ali estão, então a gente vai na resistência, na retidão mesmo, porque é o que dá para fazer. Sim. Não, e assim, engraçado, né? Eu participei da luta, eu tô ficando velho, né? Participei da luta, eu acho que foi 2006, ou 2005, não minto, foi 2004. O antigo prefeito de Franca, que fechou a pasta. Antigamente a gente tinha a Fundação Mário de Andrade. Essa fundação é que gestava a cultura em Franca. Aí o que aconteceu? Ele fechou a Fundação Mário de Andrade com o argumento que dava prejuízo. Mas não é que dava prejuízo. É que a Fundação Mário de Andrade promovia a Expoagro também. Então o prejuízo que tinha lá, numericamente falando, era do valor gasto com a água, entendeu? Só que era reposto esse dinheiro com a venda de ingresso. Só que ele maquiou a cidade, só dá prejuízo, não tem como manter, e aí vamos fechar. Aí fecharam a FEAC, que é a Fundação de Esporte e Cultura, né? Então foi nessa época, então já faz 20 anos já. Tô ficando velho, realmente faz 20 anos isso já. Então assim... E aí o que acontece? Então isso mostra o nível do debate com relação à cultura na nossa região, né? O nível baixíssimo do ponto de vista da política pública mesmo, né? Assim, acabou de ser aprovado um Sistema Nacional de Cultura. Então pode ser que no futuro agora, né, a médio prazo, a gente tenha aí uma melhora com relação à questão da cultura. Mas hoje os artistas estão simplesmente abandonados. Assim, essa é a palavra certa, né? E aí a gente percebe que, infelizmente, essa é a realidade não só de Franca, mas de várias cidades. São poucas as cidades que têm uma política séria de cultura.
Geralmente são prefeituras que estão ligadas ao turismo, né? Aí por conta do turismo, né? Que gera renda, e aí por isso, né, gera lucro, inclusive. Aí tem uma política um pouco mais séria, mas no restante do país é isso daí. Infelizmente mesmo, porque é uma pena com relação a isso. Mas falando de coisa do passado, né? Eu também, assim, eu acho que é muito importante sempre isso, né? Eu sempre converso isso com várias pessoas, né? Acho que, assim, tem coisas na vida da gente que marca a gente, né? Principalmente com relação à questão da nossa militância, do que faz a gente ser militante, né? E antes de dizer isso, acho que é importante lembrar o pessoal que pode perguntar pelo chat, viu, pessoal? Dar sugestão, participar do debate, que a gente está aberto a todas essas possibilidades. E assim, como é minha primeira vez aqui, né, entrevistando, então às vezes até peço desculpas aí às vezes não dão novidade com relação a isso, mas nós estamos atentos com relação ao chat. Quem quiser aí pode contribuir. E também, pessoal, depois eu vou deixar no chat, né, quem quiser contribuir com o Pix aí, qualquer valor, para ajudar no trampo, porque o trampo é puxado, entendeu? A gente poder preparar e tudo, então quem puder ajudar, está disponível aí, vou deixar o número disponível do Pix. Mas enfim, retomando. E assim, então cada um tem uma experiência diferente. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência que foi assim, fantástica na minha vida. Foi uma experiência também há 20 e tantos anos atrás, eu estava na UNS ainda. E aí, o que aconteceu? Eu fui convidado para participar de uma Assembleia Popular, eu lembro disso até hoje. E foi em Brasília, né? E foi uma discussão do Norte. Eu participei de uma discussão, assim, grande. E aí tava lá as lideranças. Eu não consigo te escutar. Tava escutando agora? Oi? Agora não. Desculpa, eu encostei aqui. Desculpa. Então, aí, em 2004, tive a experiência de participar da Assembleia Popular, que era uma Assembleia Nacional dos movimentos populares. E nessa Assembleia, a gente foi para Brasília, né? Na época já era o governo Lula, e eu lembro até que o ministro da cidadania lá era o Jacques Wagner. Era o ministro na época. Enfim, então nós ficamos lá uma semana. E nessa semana que nós ficamos lá, houve uma entre a gente, houve uma epidemia de disenteria. Por conta de que o lugar que eles ofereceram pra gente, a caixa d'água, tava lá, sabe quanto foi lavado, entendeu? As pessoas tomaram água, né, enfim. E foi assim, só que a solidariedade entre os militantes, para poder contornar a situação, a solidariedade, né, nossa, para socorrer, de se organizar em brigadas para poder levar para o hospital, enfim. Foi algo que me encantou, sabe? Eu fiquei realmente... Foi uma experiência incrível, né? E aí um dos dias, a gente estava voltando, aí a gente articulou lá, conseguiu ver os banheiros químicos, né? Conseguiu reorganizar o espaço, né? E aí, na época, o governador era o Joaquim Roriz, que era o governador do Brasil na época, que era o cara da extrema-direita, sempre foi, né? Antes mesmo do Bolsonaro aparecer em evidência, esse cara já era da extrema-direita, o Joaquim Roriz. E ele foi lá e mandou cortar nossa água. A gente estava umas 5 pessoas, mais ou menos, alojadas no lugar. Só que aí eles deram azar que estava voltando na hora que ia cortar nossa água. Exatamente no mesmo momento. Aí cercaram o secretário lá. Aí o que aconteceu? Chegou um argentino. Aliás, né, faz tempo que eu não vejo, o Guilherme. Aí ele chegou, e tipo assim, chegou um policial, né, todo pomposo, assim, tudo, assim, montado no cavalo, tentando, tipo assim, querendo cortar água, não sei o que, a gente tentando convencer ele para cortar. E o pessoal tá muito bravo, querendo pegar uma porrada. Aí chegou o Guilherme. O Guilherme chegou, um jeito assim, bem educado, conversou com o policial e perguntou pro policial, né, olha, o que está acontecendo? Aí o policial falou assim, olha, o sujeito precisa religar a água na caixa d'água, porque vai ter um evento, era um evento bem burguês mesmo, da elite brasiliense lá. Vai ter um evento do lado da caixa d'água.
Aí o Guilherme perguntou assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é um homem de bom senso, né? Aí o policial falou, sou um homem de bom senso. Beleza. Então, do lado de cá, nós estamos entre 5 e 6 mil militantes. E do lado de lá, vai ter 500 pessoas. Se cortar nossa água, provavelmente não vai ter evento. Entendeu? Aí eu pedi com bom senso para que você pedisse para esse indivíduo, que era o secretário, não cortar a água. Aí o policial olhou para o secretário e falou assim, olha, eu acho que realmente tem razão, não cortar a água não. Então, ou seja, essa passagem me marcou muito na época. E mostrou a força que tem a mobilização, né? E que é algo que a gente não percebe. Por que não percebe? Porque o sistema impõe para que a gente fique alienado ao trabalho. Então, ou seja, por que igual a gente está conversando no início do bate-papo? Por que o trabalhador não percebe a força dele? Porque ele está tão alienado ao trabalho que ele não consegue dimensionar outra realidade que não seja essa. Então ele fica nessa realidade, simples, entendeu? E aquele momento foi um momento que me despertou. Eu falei assim, nossa, realmente a luta funciona. Quer dizer, eu tive uma experiência ao vivo disso, né? Era moleque, devia ter 17 anos, eu acho. Mas foi uma experiência riquíssima, eu me lembro até hoje em detalhes dessa experiência, né? Então, assim, aí eu contei a minha experiência, né? Eu gostaria que você contasse a sua também. Provavelmente deve ter algum momento que você falou assim, nossa, acho que esse é o caminho. Eu acho assim, que eu demorei em entender que o que eu estava fazendo, né, era militância. Então, por muito tempo, assim, eu falei, meu Deus, não é militância não, só tô ali, tipo, ajudando, sabe? Depois que eu fui começar a entender, né, tudo que estava acontecendo. Eu não sei se eu consigo escolher um fato em específico, né, mas eu vou falar brevemente, assim, alguns acontecimentos que ajudaram aí na minha construção, né? Eu fiz o cursinho da Unesp, e foi assim, uma virada de chave na minha vida que eu não consigo nem exemplificar. Quando eu entrei no cursinho da Unesp, foi em 2011, né? O cursinho ele estava passando por um período de transição. O cursinho ele se custeava de maneira independente e aí a Unesp começa a ver que aquilo lá é importante, né? Nossa, estão colocando bastante gente na universidade. E a Unesp fala, não, nós vamos custear o cursinho da Unesp. Então, eu começo o cursinho com o cursinho sendo independente e no meio do cursinho ele começa a ser custeado pela Unesp. Quando ele começa a ser custeado pela Unesp, começa a faltar as coisas. Não tem impressão, não tem papel higiênico, a gente tem que começar a se articular. E aí eu trabalhava, né, numa fábrica e eu estudava à noite. E aí aquilo foi entrando tanto na minha cabeça, assim, nossa, vou largar essa fábrica aqui, porque isso não faz sentido para mim não, né? E aí teve um dia lá, em específico foi o encontro de cursinhos populares. E aí eu não, no primeiro momento eu não fui pela militância, pela política de forma alguma, eu fui pelo passeio, vamos para Campinas, né? Só que aí a Unesp não quis custear o ônibus. Mesmo ela financiando a gente, usando a nossa aprovação ali que porventura viria como parte, né? O que a gente fez? Os professores lá do cursinho, junto com os alunos, a gente foi pro sinal pedir dinheiro para poder viajar. Quando eu falei isso pra minha mãe, ela falou: você tá louca? O que você vai fazer no sinal pedir dinheiro? Ele, pelo amor de Deus, você trabalha, sabe? Não é assim também, né? A gente foi. Aí eu fui morrendo de vergonha, mas eu fui. E as meninas, assim, mais desenroladas, iam lá pedir, os meninos também. E a gente pedia. Eu sei que a gente ganhou tanto dinheiro, que a gente conseguiu fretar 2 ônibus pra galera do cursinho ir. E chegou lá, eu acho que nesse espaço, essa vivência que eu tive, essa imersão, né, de 2 dias lá com todos os cursinhos populares ali das Unesps, cursinho popular municipal, eu falei assim, nossa, alguma coisa de muito forte está acontecendo aqui. Também lembro que teve uma vivência de jongo, sabe? Eu falei, gente, o que é isso? Que negócio legal, sabe? Assim, sabe quando você fala, aquele momento de descoberta, né? E aí, quando eu entro na Unesp, no primeiro ano, eu falo, não, tem que me manter aqui, eu fico muito pragmática. E aí eu deixo essa parte da militância e foco só nos estudos. Falo, não vou militar, porque isso aí vai me desfocar, né? Não vou organizar coletivamente. Só que no segundo ano, a Unesp pega, eu entro no cursinho lá da Unesp, né, para dar aula.
E a Unesp também, ela faz um corte de bolsa, a bolsa permanência ali, e os alunos, e ela quer implementar um tal de PIMESP. O que era esse PIMESP, né? O PIMESP era um college que o aluno que viesse de escola pública ele ia ter que fazer. Ou seja, em vez da faculdade do aluno de escola pública durar 4 anos, ela duraria 6, porque ele ia ter que fazer esse college. E aí, em vez dele ganhar uma bolsa, ele ia ganhar um tablet para fazer esse college. Ele vai comer o tablet, né? Aí, eu falei assim, tá maluco? Aí é onde vem a virada de chave, que aí a minha questão de ser, eu sou trabalhador. Pera lá, ele tá ficando maluco? Como que ele vai, o pessoal, meus alunos que eu tô dando aula no cursinho, meus amigos que estão estudando ainda no cursinho, como que eles vão entrar? E aí começa uma mobilização lá na Unesp de Araraquara, as pessoas começam a se mobilizar e o pessoal acampa na porta do restaurante universitário. E eu até então não estava ali no movimento. E aí eu vou na Assembleia e vou falar, que patifaria que é essa? Sabe, na minha cabeça, tô indo essas bagunças aí, né, não sei o quê. E na hora que o pessoal começa a falar, eu falo, não, eles têm razão. E aí eu me junto ao pessoal. Então eu vou para criticar, falar, gente, deixa eu estudar, sabe? E eu, quando eu vejo, eu já tô lá fazendo cadeiraço, colocando cadeira na porta e indo todo dia. Mas foi uma construção coletiva, tanto essa viagem, né, quanto essa greve que a gente fez, foi uma construção coletiva tão importante na minha formação, porque o pessoal fazia comida lá na faculdade, a gente comia, porque eles também tiveram essa prática de fechar o RU para a gente não ficar na faculdade, né? Então, fechou o RU para ver se desmobilizava. Então, é uma prática comum, né? Fazer essas atitudes para que. Só que aí a gente conseguiu. Aí voltou a Assembleia, a Unesp Araraquara tinha também um movimento ali reacionário, um pessoal bem elitista, né? E aí votou que não. Só que aí os cursos de letras, eu era de letras e ciências sociais, decide votar separado. E a gente entra, porque a gente estava sem professor, a gente tinha outras questões. A gente entra em greve. E aí eu começo aí, eu acho que foi. Ainda Eu não, ia na seu faculdade o Jorge. dia inteiro. Ficava o dia inteiro na faculdade, sabe? E foi um momento assim que, para mim, o que me motivou estar naquele espaço ali, coletivamente, né? As pessoas que estavam puxando o movimento, que estavam liderando o movimento, eram pessoas ali, veteranos, que eram referência para mim no curso de letras. Eram pessoas que tinham pesquisa FAPESP. Eu falo assim, gente, eu tenho uma bolsa BAE, sabe? A bolsa BAE é tipo. Esse pessoal aí tem FAPESP, né? Tem a pesquisa acadêmica deles, eles estão aqui, sabe? Por que eu não vou estar aqui? E todas as meninas que moravam comigo na República, tinha uma grande parte ali que fazia ciências sociais, elas estavam também no movimento, né? Então, assim, essa ideia de pertencimento me cativou a estar ali e também a questão que eu precisava da bolsa. Então, se eu fosse uma das pessoas cortadas na bolsa, eu provavelmente desistiria da faculdade. Então, essa questão aí pegou muito em mim, sabe? Eu falei, não, então eu tenho que participar e tem. A gente fica com medo, né? Porque, infelizmente, né? A gente está falando da Secretaria de Estado, a gente está falando da Prefeitura, a gente está falando da Unesp. A gente sabe que teve sindicâncias, né? Tem assédio moral dentro dos espaços. Então a gente fica muito assim. Mas naquele momento ali eu falei assim, vixe, agora não tem mais volta. Agora eu já entendi, fui picada ali pelo vírus da revolução. Mas aqui, na verdade, é o vírus do trabalhador que pulsa mais rápido, né? E a gente que sempre assim trabalhou, né? Eu entrei na fábrica, eu tinha 15 anos. Então a gente que sempre trabalhou, eu acho que é inevitável a gente entrar nisso. E agora, recentemente, né? É, umas colegas categoria O, eu tive a sorte, né, de estar numa escola por muito tempo, fiquei 4 anos na mesma escola. E a gente vai criando uma afetividade ali, a gente que é categoria O, porque a gente vai sofrendo as coisas e vai se unindo, né? Então a gente tem um grupo de colegas, teve um momento também de atribuição, né? Que a gente teve ali o Professores em Luta, né? E começou, era um grupo para colocar as dúvidas. Então, tipo assim, o pessoal que estava chegando colocava as dúvidas, né? E esse grupo me deu muita formação política para entender como eu ia me organizar no meu local de trabalho, como que eu ia ali trabalhar, e tudo isso tá conectado, não tem como desvencilhar, sabe? E aí, o ano passado, a gente teve o processo eleitoral, mas eu penso que, assim, o que me motivou a estar no processo eleitoral foi a construção ali dentro da escola, com meus colegas de escola, sabe? Dessa escola que eu fiquei há 4 anos. Porque eu lembro da gente assim, a minha pontuação tá errada na atribuição passada, né?
vamos lá na DE, vamos resolver e tal. E a gente se uniu para ajudar uma colega. Aí dessa vez estava lá nós de novo, né? Vamos lá, porque o pessoal não está abrindo contrato, né? Então, essa construção diária, né, é o que me encanta na militância, a construção coletiva. Não é protagonizar, não é colocar, sabe? Todos nós juntos. É o que me dá esperança para continuar no meu trabalho, né? E entender que, assim como eu, que era uma pessoa que não me via ali naquele espaço de militância, porque na minha cabeça eu sou trabalhador, o que eu vou ficar fazendo aí? Eu entendo que às vezes é só a sensibilidade e a questão do pertencimento, né? Eu acho que quando a gente se olha ali, que a gente se vê pertencente, então eu tenho isso. Aí teve a eleição da POSP, né? A gente entrou aí como oposição. Foi um processo assim que para mim foi meu Deus, até eu que já tinha passado por essas coisas da Unesp, né? O diretor da Unesp lá fazendo as coisas com a gente, né? Eu falei, meu Deus, é uma situação assim, a luta sindical é uma outra chave, assim, né, da militância que eu ainda estou me estabelecendo, tentando entender o que é tudo isso, né? Mas é isso, eu acho que. E aí, se eu fosse trazer também um recorte da literatura, eu acho que a virada de chave, assim, para eu virar meu pensamento, nem foi as literaturas assim, Marx, Fanon, nem foi isso que eu li. Porque isso eu li porque na minha cabeça eu tinha que, não, preciso ler isso para eu entender ali o que está acontecendo, né? Eu li meio que forçado, mas uma leitura que eu li de maneira natural e espontânea, né? Foi Capitães da Areia, do Jorge Amado. Então, acho que também foi um. Sou professor de português, né, Carlos? Literatura é o que vai encantar a gente. Então, Sim. quando eu li Capitães da Areia, que eu vi que meninos de rua eles conseguiram virar ali a situação deles, porque aquele livro lá, ele é a justiça social na prática, né? Então, quando eu vi que a justiça social ela podia acontecer, que as pessoas poderiam ter oportunidades se elas se unissem, se elas se organizassem coletivamente, que é isso que o Capitães da Areia faz, aí eu falei assim, opa, pera lá, então dá para eu fazer o Unesp também, dá para eu, sabe? E então, assim, eu acho que eu tenho muita literatura como base, porque, para além, eu falo a literatura no sentido artístico mesmo, não a literatura de biografia, essa parte que a gente tem que ler para refletir a nossa prática, né? Mas uma literatura que me deixa presa ali. Então, Capitães da Areia foi um livro assim que eu falei, nossa, é isso aí, né? Vamos cidade alta, cidade baixa, vamos invadir, né? Aquele livro, para mim, é a própria revolução. Então, eu li esse livro, eu estava no primeiro colegial. Então, eu falei assim, nossa, que livro da hora, né? Tipo assim, até hoje é um dos meus livros favoritos, né? Aí depois a gente vai, começa a crescer e ler eu li O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né? Que ela fala que a periferia ali é o quarto de despejo da sociedade, né? Aquele quartinho da bagunça, que deixa lá, um dia a gente arruma. Né? Então, eu tive essas experiências, essa vivência, né? Eu não sou uma militante tão disciplinada na leitura, assim, na leitura Lênin, pessoal, assim, eu leio, né? Mas, assim, não vou falar, eu gosto mesmo da literatura, é o que me cativa e que eu consigo trazer ali para minha prática, sabe? Então, foram esses momentos aí. Não, e assim, realmente é fantástico. Eu também, assim, eu sempre gostei muito de literatura, né? Eu sempre gostei muito de ler. Ultimamente eu ando um pouco preguiçoso para leitura, porque é tanta coisa, que acaba lendo menos. Acabou, assim, nesses últimos tempos tenho pesquisado mais pro canal e tal, então tenho lido mais nesse sentido, né? E assim, a literatura realmente é algo que encanta mesmo, né? E é uma pena que é uma contradição nossa, né? A gente está usando a rede social. Rede social é imagem, imagem acaba com a imaginação. Infelizmente. E assim, a leitura é a imaginação. Né? Você poder ler, por exemplo, eu também quando li os Capitães de Areia do Jorge Amado, nossa, eu fiquei encantado, entendeu? Imaginar a cidade alta, a cidade baixa, sabe? Quando eu fui em Salvador, e eu fiquei assim, maravilhado, porque o que eu li, eu nunca tinha ido em Salvador, né? E o que eu imaginei, eu realmente vi, foi muito legal. Assim como, por exemplo, né, eu li um outro livro, só que isso é literatura, né? O Sobrado no Campo do Freire lá, né? Eu também quando... Não, inclusive a gente montou o Cactus, né? Eu e a Marcela, a gente foi para Salvador, eu e minha amiga de infância. Quando a gente voltou de Salvador, a gente disse, nossa, vamos montar uma biblioteca, não sei o quê, sabe? Já voltou daquele jeitão. Sim, não, e assim, e aí eu fui na periferia de Salvador, que na época eu participava de um movimento chamado MTD.
E aí eu fui na periferia de Salvador. E tipo assim, e aquilo que o Roberto Freire descrevido, o cheiro do dendê na periferia de Salvador é verdade. Tipo assim, a periferia cheira dendê. É muito legal. Então, assim, isso é uma coisa que a gente perdeu um pouco, né? Infelizmente, hoje em dia, eu costumo dizer que é assim. A militância, principalmente a militância revolucionária, ela precisa fazer as pessoas sonhar. Se não quiser sonhar, não faz sentido, né? Sonhar com um mundo melhor, com uma perspectiva de vida melhor. Se não houver esse lado, né, que é o lado que faz nos mover, não acontece. Essa é a verdade, né? Porque a realidade é muito dura. E essa é a outra verdade dura também, né? E assim, então eu acho, meu Deus, fantástico. Muito obrigado por ter compartilhado isso comigo e com quem está assistindo. Fico sempre emocionado, porque realmente é o que também me move, assim, né? Um encantamento com o mundo, né? E assim, a gente já está aqui há 1 hora, né? Podia ficar 2, 3 horas aqui. Mas eu queria que você falasse a perspectiva agora do futuro. E aí? Como vai ser a Ellen na militância? O que a Ellen pensa? Né? Eu acho que isso é muito bacana, a gente, né, projetar mesmo, né? Pensar, daqui para frente podemos sonhar assim. E assim, pessoal, quem quiser só falar, quem quiser fazer pergunta, faz no chat e a gente responde. É, é bem delicada essa questão da perspectiva futura, né? Porque a gente fica vendo a situação real, então, e vendo os colegas, né? E a gente fica, nossa, como pensar numa perspectiva futura? E para mim só tem uma perspectiva futura, que é a construção coletiva. Não existe assim perspectiva da Ellen, existe a perspectiva dos professores da educação pública do estado de São Paulo. Eu sozinha, a gente não transforma nada, né? Ou a gente se forma, infelizmente, assim, a gente está todo mundo desgastado, né? Tá todo mundo cansado emocionalmente, porque a gente tem que ganhar as coisas tudo no grito, né? Por exemplo, é um direito nosso abrir um contrato e a gente tem que lutar. Então, a minha perspectiva hoje é me formar individualmente, né? Me formar politicamente para que eu possa, no meu momento ali, auxiliar os meus colegas, né? Mas, sobretudo, construir coletivamente, né? Me unir ali com os meus colegas para que a gente tenha melhores condições de trabalho, para que a gente consiga retomar coisas básicas, como um horário de almoço, né? Porque hoje um professor não tem um horário de almoço. A gente tem professor que sai meio-dia 35 e entra 1 hora. Na quarta-feira mesmo, eu saio meio-dia 35 da aula, 1 hora eu estou no ATPC, né? Então, retomar coisas básicas que a gente lutou tudo, como um horário de almoço. Tem colegas que estão adoecidos e aí não podem tirar a licença, porque a licença do categoria O é 14 dias. E assim, não quero falar especificamente só do categoria O. Eu acho que a gente tem que se parar de se dividir, né? Entender que todos nós somos professores, porque tanto os efetivos quanto os estáveis, eles também estão sofrendo ataques da educação, né? É lógico que a estabilidade ela te dá uma segurança, mas isso não significa que eles estão também tendo condições de trabalho dignas. Então, para o futuro, eu espero eu acredito na construção coletiva, no poder popular, sabe, nessas questões, porque eu acho que só dessa forma que a gente pode construir coletivamente. E na parte cultural, que a minha prática ela possa trazer tudo aquilo que possa auxiliar, né, aquilo que foi apagado, né? Então, quando a gente traz o resgate do samba, quando a gente traz o arrimo, a gente está trazendo algo que foi retirado da gente, né? A gente tem uma lei na educação, a 10.639, que ela vai pautar sobre o ensino, né, ali de literatura e história africana e indígena, né? E essa lei, ela é de 2003, né? Se eu não me engano. Uhum. Então, ela existe aí há 20 anos e a nossa formação que a gente tem hoje é uma formação extremamente superficial. Então, assim, hoje, assim, futuramente, eu quero que a minha prática ela esteja aliado em algo significativo, né? Então, tudo aliado. Então, a cultura e a educação ali é aliada, porque eu penso que a partir até esse próprio sistema de governo, ele atrapalha a nossa condução ali, a nossa aprendizagem do aluno.
porque essa rotatividade eu não consigo continuar o meu projeto numa escola. Então, eu estou numa escola, fiquei 4 anos numa escola por sorte, agora eu tive que mudar de escola. Aí eu estou na escola, ano que vem eu não sei qual escola eu estou, né? Pode acontecer de um efetivo vir para o meu cargo e aí eu tenho que mudar de escola de novo. Então, essa rotatividade que acontece no estado de São Paulo, ela não é positiva para os alunos, né? Então, assim, eu penso assim que a minha prática, a minha questão futura é isso, construção coletiva, minha prática ali alinhada com o que eu estou lendo, trazer isso, né, de maneira palpável, que a gente consiga ver aquilo ali acontecendo, que os meninos consigam ter autonomia, de eles mesmos construir isso, né, de eu ser só aquele empurrão, né, de trazer o conhecimento, né, e eu acho que, assim, a partir do momento que eu estou dando o conteúdo ali sistematizado, que eu estou dando linguística, que eu estou dando literatura para os meninos, isso já vai despertando, né? Então, não é nada muito. Minhas perspectivas futuras não são nada é, tão longe, mas é fazer o básico ali de uma maneira efetiva. Não, perfeito. E assim, eu acho que essa era a proposta, inclusive, né? Trazer esse cotidiano, porque assim, trazer esse cotidiano e essa noção de coletividade, né? Porque assim, a gente tem uma falsa sensação, na falsa sensação e uma falsa noção, né? Por conta mesmo que você falou um pouco antes agora, que é o esvaziamento desse sentido da militância, né? A militância, ela não se dá apenas nos espaços partidários. O partido ele é importante. Por que o partido é importante? Porque ele organiza, é ele que forma, ele faz uma série de coisas, ele pensa, ele consegue ver o todo. Mas a militância, essa cotidiana, essa que a gente luta pelos ideais, ela é o motor da história, na minha opinião. É ela que faz a história acontecer, né? Quando Marx fala de luta de classe, não é assim, a luta ela tá colocada, mas são os homens e as mulheres que quando tomam consciência e partem para ação, é que é de fato o motor da história, né? Porque senão a história acontece na nossa revelia. Essa é a verdade, né? Então, assim, uma das intenções do quadro, desse quadro, né, militantes do canal, é justamente isso, mostrar esses homens e mulheres que tomaram consciência e que fazem a história acontecer. E você faz a história acontecer, né? Acho que gostaria de agradecer, né, pela sua disponibilidade. Eu tomei aí quase o dia todo, deve ter trocando informações, né, para a gente poder fazer a live. E assim, gostaria de agradecer muito aí o prestígio também, né, de participar, né, dessa do seu canal. Então, assim, gostaria de agradecer imensamente, Ué. Isso aí foi uma experiência rica, né, pude te conhecer mais, né, e espero que você tenha se sentido à vontade também, enfim, de se expor, de colocar e de colocar seus sonhos também, porque a militância também é isso, né? Meu muito obrigado, e é isso, então só tenho a agradecer. Não, eu que agradeço, Carlos. A gente também agradece também, assim, eu aceitei a proposta porque a gente está construindo ali diariamente, né, com os professores. Então, te conheço, né, a gente sabe como que é ali. Então, é um ambiente que eu me sinto, sim, confortável para poder contar um pouco, né, da minha história, pra gente poder conversar, né, quando você falou, é uma conversa, já deixa um pouco mais leve, né? Não, e assim, a honra de você ser a primeira, porque a ideia desse quadro é ser permanente, né? Responsabilidade. Exatamente. É a primeira, com certeza. Foi um aprendizado e tanto, né? E assim, para a gente encerrar, né? Deixar aqui meu grande abraço para você. Sabe, assim, externalizar que eu sei o quanto que é desafiante, né? Voltando ao comecinho da live. Ser mulher, ser militante, né? A gente sabe que mesmo entre os nossos pares, né? Ou seja, entre os nossos iguais, tem muita exploração do trabalho feminino, né? Seja doméstico, seja na militância, enfim, né? Sabemos disso e a gente luta contra isso cotidianamente, né? Não é algo difícil, né? E dizendo isso, aproveitando que amanhã, né, é o Dia Internacional da Mulher, isso inclusive a proposta, né, do Dia Internacional da Mulher da Clara Zeltsky, né, que é uma militante comunista, né, que também era educadora, enfim. Então, assim,
tipo assim, uma grande honra, né, para mim, tive camaradas militantes aí, fantásticos, enfim, né, brilhantes. Eu acho que é o momento de vocês serem exaltadas. E, para além de ser exaltado no Dia Internacional da Mulher, né, todo dia, e, enfim, né, a gente sabe o desafio que é ser mulher no Brasil. Só para encerrar um dado, né, triste, ontem, no UOL mostrou que o Brasil bateu recorde de feminicídio. E isso, casos que são considerados feminicídio, né, porque alguns são feminicídios, mas porque tinham outro motivo, não é considerado comum, né? Então, ou seja, estamos num país onde as mulheres não têm segurança absoluta nenhuma, né? Vocês literalmente são exterminadas. E é muito triste isso, e fica aí a minha solidariedade com relação a isso, certo? Mas muito obrigado, Ellen. Espero que você volte outras vezes aqui no canal, enfim, fazer resenha, né? Estou com novidades aí, pensando em algumas ideias, a gente fazer várias coisas aqui no canal. E para além dessa entrevista, também participar com resenha, com debates, certo? Muito obrigado, Ellen. Obrigada, Carlos. Carlos fala só das educadoras, né? As educadoras são mães, são filhas, né? Essas mulheres aí, você está na escola e você está vendo, grande parte hoje da educação paulista são mulheres, né? Sim. Então, que carrega aí muito chão de escola, que coloca o dinheiro do bolso, porque tem essas questões também, né? Que às vezes a gente não concorda, mas também parabenizar em especial minhas colegas, porque eu sei como é difícil, né? As que são mães solos e estão lá na escola e estão fazendo a correria no dia a dia, né? As que sofrem ali, até mesmo ali na escola, a gente viu na luta sindical questões assim, né, de misoginia mesmo, de não respeitar nossas falas, né? Então, eu queria assim nesse Dia da Mulher também que minhas colegas de luta aí, minhas amigas educadoras, elas conseguissem melhores condições também. Certo, muito obrigado, viu? Tenha uma boa noite, né? Vou despedindo também do pessoal aqui. Quero agradecer, inclusive, a audiência de todo mundo, né? Espero que vocês acompanhem, né, o canal aí, se inscrevam, isso é super importante. É assim, é um trabalho difícil, enfim, eu tinha parado no tempo, agora retomei. Não só pela questão política, eu também sentia falta. Eu sempre sinto falta, né, desse diálogo, tudo. Eu acho que é uma coisa muito bacana. Então, assim, eu gostaria de agradecer todo mundo, né, a audiência de todo mundo aí, e convidar para que mais vezes participem aí, inclusive chat, enfim, né, participe bastante e curta e compartilhe o canal, que é importante para a gente poder continuar desenvolvendo o trabalho. Certo, pessoal? Olha, muito boa noite, Ellen. E foi um prazer enorme dividir com você aqui, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau.